Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Bom, tá sem a imagem, né? Então, pessoal, deve ser alguma coisa aqui em relação à configuração da imagem. Então, nós vamos tocar somente com o áudio. Nós acabamos, sejam bem-vindos a todos que vieram aqui esta noite na sala de conferência da Aguisal, com o firme propósito de assistirmos esta conferência, tema 10 da fase inicial do nosso curso de 90 temas. Hoje nós estamos exatamente no dia 27/1 de 2013. Nós estamos repetindo essa conferência, na realidade, que fora dada essa semana pelo Pedro, de maneira brilhante, mas todos nós estudantes, gnósticos, monitores, futuros instrutores, o ensinamento é isso mesmo, é repetitivo, vai se repetindo de maneira tal que nós chegamos à profundidade de tragar a obra, como diz os mestres. Tragar a obra é quando se obtém de cada tema o entendimento e a compreensão. Então, observe vocês que todas as vezes que repete um tema que nós já lemos, que nós já estudamos, nós aprendemos uma coisa nova. Até a mim, que estou na gnose há tantos anos, às vezes eu volto a reler os livros e observo que tinha coisas que não estava muito bem compreendida, não estava entendido. Então é como a criança, né? A criança, quanto mais repeteco para ela é melhor. Repete-se a mesma coisa. Tem um bebê de 3 anos, 4 meses, observa que pode repetir a música para ela o dia todo. Ela tira proveito, porque na realidade ela está ali tecendo uma aprendizagem. Ela aprende cada coreografia, a criança, né? Cada palavra por vez. Então, cada vez que vai rodando a música, ela vai ampliando a sua aprendizagem. Muito bem. Então, sobre os 7 centros da máquina humana, é uma conferência muito especial, ditada pela Vera Mestre Samael, que está nos seus livros, da sua maravilhosa doutrina gnóstica. É uma conferência de anatomia interna do nosso corpo interno, mas também a conferência que trata do aspecto psicológico. Então, para todos nós estudantes e para os futuros instrutores, o importante é nós sabemos definir, estabelecer o objetivo de cada centro, para que eles servem, e situar. Então, nós aprendemos que são 7 centros, 5 de natureza inferior, que estão a serviço do ego, e 2 de natureza superior, que estão a serviço da consciência. Então, nesta separação didática, já aprendemos que os centros inferiores, a serviço do ego, quando usados, eles devem ser usados. O fanatismo
leva as pessoas a dizer: bom, eu não posso pensar porque eu gasto energia, eu não posso sentir, eu não posso comer, que o centro instintivo controla a nossa alimentação, eu não posso estabelecer movimentos e eu não posso exercitar a sexualidade. E isto é fanatismo. Então, como ensinou Siddhartha Gautama Buda, o caminho do meio é o caminho mais importante, é o equilíbrio. Então, esses centros eles devem ser usados com equilíbrio. Quando pensamos, é necessário pensar para a nossa vida material dentro do equilíbrio, assim como o sentimento, assim como a alimentação. Quando alimentamos descomedidamente, é natural que desequilibramos o centro instintivo, quando dormimos mal também. Então, os centros são o intelectual, o emocional, o motriz, o instintivo e o sexual, os 5 centros inferiores. O centro intelectual localiza-se na nossa cabeça, exatamente na glândula pineal. O centro emocional localiza-se na região do umbigo, no nosso plexo solar, conforme vemos aí no filme. E o centro motriz se localiza na nossa última vértebra, a vértebra superior. Aí nessa vértebra, se tivermos um impacto, qualquer coisa nos leva à imobilidade. Vamos passar o resto da vida numa cadeira de roda, porque é um centro importante de controle dos movimentos. E também, então, temos o centro instintivo, que se localiza então na última vértebra. Este centro é responsável pelo comando autônomo no nosso organismo, é um centro aleatório à nossa vontade, portanto, não conseguimos dizer para nós mesmos: aumenta a velocidade da nosso batimento cardíaco. Não conseguimos nem aumentar nem diminuir. Quem controla é o centro instintivo. Não conseguimos aumentar ou diminuir a velocidade da nossa circulação sanguínea. Não podemos dizer: vamos fazer uma inversão. Você, sangue, agora você transporta da veia aorta para a venosa, vamos inverter agora a venosa para a aorta, e o sangue não vai obedecer ao nosso comando. Então, as coisas que acontecem aí são comandadas aleatoriamente, a nossa vontade, são controladas pelo centro instintivo. Então, quando nós alimentamos equilibradamente, se faz a digestão tranquilamente e o centro comanda perfeitamente. Quando alimentamos excessivamente, causa-se o desequilíbrio. E quando dormimos também mal, né? Esse centro fica desequilibrado. E o pior é que quando dormimos mal, queima-se os neurônios. E os neurônios são as nossas células responsáveis pela cognitividade, pela aprendizagem, pelo estabelecimento da relação com a aprendizagem. Então, neurônio queimado é neurônio perdido, é uma célula que não volta a funcionar e é de maneira irreversível. Então, veja bem como faz mal uma noite de sono perdida. Como faz mal nós comermos excessivamente, como faz mal o uso de drogas. Ao usarmos as drogas, da mesma forma, está a serviço da gula, causando um impacto negativo no centro instintivo e leva então a queima de neurônios e uma série de outras consequências negativas que vamos ter numa conferência específica para isto. Então, quando o centro, passando para outro centro, o último, que é o centro sexual,
a sua capital são as glândulas sexuais masculinas, os testículos, e femininas, o ovário. Então é o centro regenerador, é o centro de comando, é o centro que produz toda a energia necessária para suprir uma possível falha nos outros centros. Então é gerada aí no centro sexual, é energia regeneradora, geradora e regeneradora de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Então a função do nosso centro intelectual na glândula pineal é de produzir pensamento, conforme nós vimos, o raciocínio. Então o menor pensamento que temos, o menor raciocínio é produzido aí nessa glândula pineal, no centro intelectual inferior. Então está a serviço do ego. Então para as pessoas comuns e correntes não há nenhum mal em pensar e raciocinar. As escolas até endeusam, né, pensamento, principalmente nas ciências exatas. Eu fiz um curso de matemática e de física, então o pensamento, o raciocínio, e muitos aí devem ter feito também, fazem, o raciocínio perdão, é muito valorizado. Então ali gasta-se muita energia para cada eu raciocinador, para cada eu pensador. A personalidade é uma entidade própria que tem um comando em si mesmo, então ela gasta energia. E se pensarmos excessivamente, gasta-se a energia, o cabedal de energia ali depositado para a nossa existência, e o centro tem que continuar funcionando. Então nesse momento ele entra em desequilíbrio, danifica-se a glândula pineal, a pessoa fica pinel, né, conforme a gente brinca aí. Então o centro desequilibrado. Para continuar funcionando, esse centro vai roubar energia de outros centros. Então ele vai buscar energia do centro sexual, que é o supridor de energia, né? Então ele puxa a energia sexual. Nesse momento o centro intelectual passa a funcionar com dois tipos de energia: a sua própria, que é a energia intelectual, e a energia sexual. Então nesse momento é como o caminhão que é de óleo diesel, né? E se coloca a gasolina, ele anda, mas vai andar trepidando. Então nossa máquina começa a trepidar também. É o momento que nós ficamos doentes, ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista psicológico. Tudo tem uma relação de somatização das doenças em nós, o desequilíbrio desses centros. A mesma coisa vai acontecer com o centro emocional, localizado no nosso umbigo, né? Lá no plexo solar, que é a antena receptor do nosso organismo, é por onde entra toda a energia. Se nós estivermos num local que a energia é positiva, nós vamos receber energia positiva. Se estivermos num local que a energia é negativa, por ali vai entrar energia negativa. Então vocês observam que às vezes nós estamos num local, entra uma pessoa, já baixa a frequência, todo mundo começa a se sentir mal. Tem pessoas que colocam um galho de arruda na orelha, né? É para isso. Então a arruda puxa toda essa energia negativa, e a gente chama essa pessoa negativa de bola murcha. Então murcha a bola de todo mundo. Por outro lado, se nós estamos assistindo uma conferência, se estamos num aglomerado, se estamos num local, entra uma pessoa com energia positiva, todos se sentem bem. E isso a gente estuda em entropia, porque a pessoa tem uma energia positiva. A gente observa nos esportes coletivos. Eu tive um pouco de jogador de futebol,
Depois eu tive uma passagem de como um psicólogo da Portuguesa de Esportes, onde jogava meu filho. Então eu fazia a preleção para os jogadores, chamava o técnico e dizia para ele: olha, se um jogador estiver atuando bem no início da partida, aliás, se um jogador estiver atuando mal, deve ser trocado imediatamente. Ele dizia: mas por que, professor? Eu dizia para ele: esse é o princípio da entropia. O futebol é um esporte coletivo, serve também para todos os outros esportes coletivos. Precisa dessa energia. Essa energia é a energia somatória de todas as energias individual, a energia coletiva. Então, se tem uma deteriorada, laranja podre, vai deteriorar todas as outras. Então ele trocava aquela pessoa que estava jogando mal, de repente entrava uma que estava jogando bem, o time todo ganhava um impulso, uma outra característica, mas às vezes dava o azar de colocar um outro que estava pior ainda, então o time piorava e eu levava a culpa, né? Tem dessas coisas. Então é isso que acontece com esse centro, nosso centro emocional. Então no centro emocional é aí que inferior, é aí que se produz todo o emocionalismo inferior, emocionalismo negativo, as emoções negativas. Professor, quais são as emoções negativas? As emoções negativas são aquelas geradas pelo ego. Então é a emoção que nós tiramos de um brinquedo, num parque de diversão, por incrível que pareça. A juventude diz que é para aumentar a adrenalina, então dá aquele calafrio, porque exatamente toca lá na sua capital, que é o plexo solar. Então aquela energia negativa desequilibra. A energia é negativa, é emocionalismo negativo que nós tiramos quando assistimos uma novela, assistimos um filme, assistimos os espetáculos, as artes de hoje, as coisas de hoje são todas apologicamente nutridora da luxúria e de todos os outros defeitos. Então causa impactos negativos, emoções negativas. Então como fazemos para, como dizia o venerável mestre Rabulu, a televisão é uma fábrica de eus. Como fazemos para não fabricar eus, já que às vezes temos dificuldade de eliminar os que temos e ainda criar mais? Então deve-se assistir a televisão da Loja Branca. Mas professor, quando começa a funcionar como é que eu faço para assistir a televisão da Loja Branca? A televisão da Loja Branca é essa que nós temos aqui agora. Então em casa ela começa a funcionar a partir do momento que nós desligamos a televisão da Loja Negra. Então geralmente está passando novela, poucas pessoas se interessam por programas educativos, programas culturais, programas positivos. Então ali é uma fábrica de eus, uma fábrica que vai reforçar o emocionalismo negativo e vai desequilibrar esse centro. Então, só para vocês terem uma ideia, no nosso país nós temos regiões características de funcionamento desses eus, desses centros. No Nordeste, por exemplo, né, há exceções, mas o pessoal tem a ira muito reforçada, então o centro desequilibrado, o centro instintivo, não basta uma pessoa arrumar uma discussão com a outra, ali já amarra suas camisas e tira a diferença na base da peixeira. Digo Pedro aí que é baiano. Então é a característica dali do Nordeste. Aí você vai para Goiás, para o Centro-Oeste, já é outro tipo de eu que vai funcionar, um outro centro da máquina humana. Você tem ali num bar, as pessoas ali cantam a música Um Fio de Cabelo no Meu Paletó, do Chitãozinho Chororó. Os caboclos choram, sai lágrimas dos seus olhos. Então é outra característica diferente. E aí a gente podia continuar.
observando isso daí. Mas o importante é nós observarmos em nós mesmos aonde é que o bicho está pegando, aonde é que estamos gastando energia. Já então, qualquer sentimento, qualquer emoção é gerada por Deus a partir de combustível desse centro emocional. O centro é instintivo, então ele controla autonomamente as nossas funções. Nós podemos ajudá-lo a partir da sabedoria, do conhecimento que adquirimos dado pelo venerável mestre Samael a respeito dele. Por exemplo, perguntar para vocês qual é o centro que mais nós desgastamos, qual o centro que mais se desgasta pelo ser humano no seu diário viver. Então cada um tem a resposta, né? Deve ter a resposta. Se ela for uns vão dizer, bom, o centro que mais se gasta atualmente é o centro sexual. Outros vão dizer, o centro que se gasta mais atualmente é o centro emocional, o intelectual. E quem disser que o centro que mais se gasta atualmente pela humanidade é o centro instintivo, acertou? Então a humanidade não sabe usar esse centro e gasta de uma maneira assim absurda. Observe vocês que ao irmos para um aniversário ou uma festa qualquer, no sábado, no domingo, acontecem coisas interessantes da segunda-feira. Perguntando para vocês, qual o dia que nós estamos melhor na semana? Bom, o dia que estamos melhores é no sábado e domingo, né? Não vamos trabalhar. E qual o dia que nós estamos piores? Então a resposta deve ser certa por todas na segunda-feira. Exatamente a segunda-feira, como nós vivemos sábado e domingo, de uma maneira desequilibrada no centro instintivo, na segunda estamos maus. É o dia da dor de cabeça, é o dia do desequilíbrio, da doença, da preguiça, de uma série de coisas. Porque nós dormimos mal de sábado para domingo, às vezes de domingo para segunda, principalmente os jovens, então desequilibra esse centro. Vamos para uma churrascada, comemos excessivamente, e ali naquela churrascada você pode observar que o churrasco é quente, o chopp é gelado, a cerveja é gelada. Então lá dentro de nós ficam aqueles navios de carne, né? Nadando no oceano gelado de chopps lá dentro do nosso estômago. Isso causa um desequilíbrio terrível. E é natural que na segunda a humanidade está mal. Então desequilibra esse centro. E por último, o centro sexual, ele desequilibra pelas nossas ações, né, sexuais excessivas, pelos nossos pensamentos de luxúria, pelo nosso sentimento de luxúria e pela sexualidade usada erroneamente, sem a castidade científica. Então sobre ele nós vamos estar falando durante o nosso curso todo. Então é importante para nós, para resumir, para terminar, sintetizar este fim, é importante nós sabermos equilibrar o nosso centro. Perguntar para vocês, quando é que a pessoa se torna sábia? Vocês podem responder seguramente, que a pessoa se torna sábia quando ela aprende a equilibrar os seus centros. Então o que é um sábio? Da eterna ciência gnóstica, a ciência dos sábios, um sábio é aquele que aprendeu a equilibrar os seus centros da máquina humana. Então quando a gente nota que um centro está no uso excessivo, a gente troca de centro. Esse é o princípio para equilibrar. Pessoa que estuda muito, como nós professores, o pessoal que trabalha no escritório, usa o centro intelectual o dia todo, chega à noite jamais vai ler um livro, como a gente diz aí no vídeo.
vai caminhar, troca de centro, passa do intelectual para o motriz, ou vai ouvir uma bela música, passa para o centro emocional superior, e assim que equilibra. Uma pessoa que trabalha com emoções jamais poderá chegar à noite, trabalha com espetáculos, com circo, com alguma coisa de música, já chega em casa, vai ouvir mais música? Não, vai trocar de centro. Então este é o princípio. E saber que quando um centro gasta sua energia, ele entra em decrepitude, ele puxa energia do seu que está próximo, e todos puxam do centro sexual, todos puxam entre si. Então, esotericamente se diz que todos se tornam ladrões. Então, é um roubando do outro. E nesse momento a máquina está em decrepitude, uma pessoa que trabalha muito, que lê muito, ou que faz tudo excessivamente, muito de uma coisa só, a pessoa que fica doente, a gente diz que se for homem, é aquele 18 e 30, né? A pessoa que trabalha muito não tem disposição e nem disponibilidade para a sexualidade, jamais ela pode ser um gnóstico. Então, para equilibrar os centros, nós vamos repetir isso na conferência sobre o fogo sagrado. Basta dizer aqui que nós temos que ir à sua causa. Qual a causa do desequilíbrio? Qual que é o ladrão, o gastador de energia, o gastão? Então o gastão é o ego. Então à medida que nós vamos fazendo a morte dos defeitos, dos detalhes, nós vamos equilibrando os centros. Então cada eu que se mata é um capital de energia que se resgata para esse centro. Então a proporção que vai avançando nesse serviço de morte dos defeitos vai aumentando a energia, aumentando o equilíbrio dos centros, ao ponto que quando nós equilibrarmos nosso centro, porque todos estão desequilibrados, chegamos a gnose com nossa máquina em decrepitude. Às vezes a gente faz a prática, ela não dá certo, porque nossa máquina está desestabilizada. Então, à medida que nós vamos trabalhando, quando nós equilibrarmos esses centros, que eles estiverem equilibrados, no ponto de equilíbrio de todos os centros, é que se diz que a pessoa se tornou casta. Então, a castidade gnóstica é diferente da castidade que se dizem por aí. Nas outras religiões se fala que a pessoa casta é aquela que se abstém da sexualidade, como faz até os padres, muitas pessoas aí dos monastérios, né? Não, a castidade gnóstica não é isso. A castidade gnóstica é, pelo contrário, o uso correto da sexualidade para equilibrar esses centros. Então, equilibrando os centros é o ponto de partida para despertar o fogo sagrado, e daí para diante despertar as serpentes e criar os corpos existenciais do ser. Tudo isso só é possível fazer com excedente de energia. E como é que vai sobrar energia em nós se nós consumirmos toda a nossa energia a serviço do ego, do prazer, dos pensamentos, dos sentimentos, das ações voltadas para a luxúria e outros prazeres da vida? Então não é possível. Então, por último, basta dizer que os dois centros superiores são o centro emocional superior e o centro intelectual também superior. O centro intelectual tem a mesma capital na glândula pineal, e o centro emocional, a capital é o coração. Então esses dois centros em nós, seres humanos normais da atualidade, estão completamente atrofiados, desequilibrados. Precisamos aos pouquinhos irmos restabelecendo a sua funcionalidade. O centro intelectual em nós é aquele responsável superior por ditarmos uma conferência, por expressarmos a sabedoria gnóstica, a sabedoria divina. É o centro que é usado pelos mestres para dar os ensinamentos
Nesse centro se dá ensinamentos importantes, com palavras simples, com coisas simples, como Jesus Cristo ao falar do grão de mostarda, das montanhas, dos campos, das coisas do campo, né? Falar das suas coisas singelas. É o centro utilizado pelo Venerável Mestre Abulu, um camponês analfabeto, não tem intelectualidade nenhuma, e deixou um ensinamento que serve para a reflexão dos maiores intelectuais da nossa humanidade. E o centro emocional, então, é aquele responsável em nós pelas emoções superiores. Esse centro, quanto mais desenvolvemos, mais nós integramos e nos emocionamos com as coisas do cosmos, como São Francisco, que se emocionava com o passarinho, com a casa, com o irmão burro, com o irmão sol, com o irmão solo, com a irmã água, porque o canto das aves, porque com todos os animais, porque ele tem esse centro desenvolvido. Então, à medida que nós ainda temos amor pelos animais, muitas pessoas têm, pelos seres vivos, pela natureza, pelo pôr do sol, pelas belas músicas superiores, é porque esse centro em nós ainda não morreu. Mas se vocês observarem, como diz o Venerável Mestre Samael, lá pelos anos 800, a música dos bailes feita pelos compositores, Mozart, o Beethoven e outros, era as valsas, o Danúbio Azul, por exemplo, e outros tipos de valsas, né, e outras músicas superiores de todos esses mestres. Eles faziam a composição para as festas, para os bailes, e todos dançavam, porque tinha um centro emocional superior ainda funcionando. À medida que o tempo foi passando, hoje já decorrido 200 anos, esses centros foram desgastados, essas músicas não causam mais impactos nessas pessoas. Hoje, para causar impactos nos jovens que não têm esse centro superior formado, é preciso tocar uma música bem estridente, né? O Panascar aí, o Eguinha Pacotó e outros, tantas coisas estridentes que se tocam aí nesses melôs, nessas músicas bravas, né? É que o ego precisa para obter uma sintonia e exercer uma reação. Então, desejo a todos que trabalhem assiduamente na morte do gastador de energia, e que consigam todos restabelecer as suas energias, equilibrar os seus centros. Muito obrigado a todos, a paz iverencial.